Assim nós oramos gratos, oramos em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Nosso assunto, assim como vem sendo em todas as comunidades por onde temos passado, é o supremo propósito de Deus, né? E nós provavelmente já ouvimos muito falar sobre o propósito de Deus, sobre o eterno propósito de Deus, né? E temos um entendimento do que seria o propósito de Deus ou os propósitos de Deus, porque de fato Deus, ele tem mais que um propósito, porque a palavra propósito, ela pode ser traduzida como vontade, aquilo que Deus quer, ou seja, o propósito de Deus ou os propósitos de Deus são a vontade de Deus ou as vontades de Deus, aquilo que Deus quer, aquilo que Deus deseja, mas chama-se propósito por causa de que são coisas que Deus quer, mas que Deus não decidiu querer agora. São coisas que Deus sempre quis, e por sempre querer, ou seja, desde antes da eternidade, né, Deus querer essas coisas, então Ele fez um propósito, Ele propôs essas coisas, né? Ou seja, é uma vontade proposta, é uma vontade manifesta, e por isso chama-se propósito, mas resumindo, nós podemos chamar o propósito de a vontade de Deus, ou as vontades de Deus. E o tema, né, da nossa conferência, do nosso seminário, é o supremo propósito de Deus, que dá a ideia da suprema vontade de Deus. E esse tema, ele não foi dado sem um motivo, ou seja, não foi escolhido aleatoriamente. Ele foi escolhido para justamente tentar ilustrar o que é que nós estamos querendo falar quando nós falamos sobre o supremo propósito de Deus, ou a suprema vontade de Deus. E o que é que nós estamos querendo falar com isso? Nós estamos querendo falar do propósito de Deus que está acima de todos os outros propósitos, ou da vontade de Deus que está acima de todas as outras vontades. Na verdade, mais do que isso, nós estamos falando da vontade ou do propósito de Deus que vai originar todas as outras vontades e todos os outros propósitos que Deus possa ter, porque é a partir desse propósito do qual nós vamos falar, a partir desta vontade da qual vamos falar nesses dias, é que Deus decidiu fazer todo o restante das coisas que Deus tem feito e criado. Então nós falamos de supremo propósito, não como um tema aleatório que, vamos colocar aqui um tema para que chame a atenção. Não. Supremo propósito significa, estamos tentando traduzir a importância do assunto que vamos falar, porque nós vamos falar da única coisa que realmente importa para Deus. E a partir desse supremo propósito, todas as outras coisas foram designadas para que esse supremo propósito se cumpra. Tudo que foi feito, tudo que você poder pensar, imaginar, a criação do universo, a criação dos anjos, a criação do homem, a redenção, o envio de Jesus Cristo, a morte, a ressurreição, a salvação, a libertação, transformação, cura, qualquer coisa que você puder imaginar, Deus só fez e está fazendo para possibilitar
o cumprimento do seu supremo propósito, que é a primeira intenção de Deus. Nós poderíamos colocar, né? É difícil dizer isso acerca de Deus, mas poderíamos colocar como o primeiro pensamento de Deus, a primeira vontade, o primeiro querer, aquilo que Deus pensou no início, antes de todas as coisas, antes que qualquer coisa existisse. Deus teve uma vontade, Deus teve um querer, Deus teve um propósito, e esse supremo propósito, Deus olhou para ele, Deus gostou, né? Se sentiu bem, como diz a palavra, o beneplácito da sua vontade, a sua boa vontade. Ele viu que esse supremo propósito era bom, e então a partir de então ele decide fazer tudo o que ele vem fazendo desde a criação do Filho unigênito, que foi a primeira coisa a ser criada por Deus, foi o Filho unigênito, Jesus Cristo. A criação do universo, a criação do homem, todas as coisas existem para o cumprimento desse supremo propósito. Os irmãos estão aí? Amém? Portanto, para nós começarmos a entender o supremo propósito, preste atenção. E aqui nós começamos a desconstruir algumas coisas que são muito prejudiciais para que nós possamos entender do que se trata o supremo propósito. Porque quando nós falamos de supremo propósito, nós temos que olhar para o lugar correto. E a igreja, sempre quando se fala de propósito de Deus, olha para o lugar errado, ou para os lugares errados. E por que ela olha para os lugares errados? Porque ela sempre pensa que o propósito, ou o supremo propósito de Deus, tem a ver com algo que Deus criou, tem a ver com algo que Deus fez, tem a ver com algo que foi feito por Deus, que foi criado por Deus, né? Por exemplo, há muitas pessoas que acreditam que o plano de Deus para o homem é que o homem volte para o jardim do Éden e não tenha mais pecado. Ou seja, o homem voltou para o jardim do Éden, não tem mais pecado, está no jardim, está no paraíso, cumpriu-se o propósito de Deus. Irmãos, nada mais errado do que isso, porque o supremo propósito de Deus é anterior ao jardim, é anterior à criação da terra, é anterior à criação do universo. Ou seja, se nós queremos entender o supremo propósito de Deus, nós temos que olhar para a pessoa do próprio Deus, porque esse supremo propósito nasce no próprio Deus, quando nada havia, quando nada existia. Preste atenção, e tudo o que Deus vai passar a fazer, Ele vai fazer por causa desse supremo propósito que nasce em si mesmo. Então, nós precisamos olhar para o lugar correto. Se olharmos para as coisas criadas, ou se olharmos para as coisas que Deus tem feito, inclusive a redenção do homem em Cristo Jesus, nós nunca entenderemos o supremo propósito de Deus. Amém, meus irmãos? Você consegue compreender isso, sim ou não? Antes de existir todas as coisas, existia apenas Deus. E foi em Deus que esse supremo propósito nasceu. Para a gente tentar entender esse corriqueiro erro da igreja de não enxergar o supremo propósito de Deus, eu quero contar aos irmãos uma história porque não é verdadeira, é algo inventado para ilustrar mais ou menos como é que acontece. Então, conta-se uma história de que havia um professor de teologia
em uma faculdade inglesa, e esse professor de teologia era muito respeitado em todo o campus da universidade, pelos alunos, pelos colegas, porque ele tinha muito conhecimento acerca de Deus. E na verdade, as turmas que tinham aula com esse professor, elas sempre se sentiam privilegiadas por ter aula com esse professor, porque ele falava acerca de Deus com muita maestria. Então, todo mundo queria ter aula com esse professor, né? Mas apenas algumas turmas que tinham aula com esse professor durante o ano letivo. Acontece que uma turma, em um certo ano, vai ter aula então com esse professor, e todos eles ficam muito empolgados, agitados, porque, poxa vida, a gente vai ter aula com esse professor, ele fala acerca de Deus como ninguém, né? A gente tem um grande privilégio, e eles ficaram assim muito empolgados, esperando o momento de ter a primeira aula com esse tal professor. E a sala estava empolvorosa, os alunos tudo conversando, né, e perguntando, será o que ele vai ensinar, será o que ele vai falar, será como que ele vai falar sobre Deus, né? Ele sempre tem algo muito poderoso da parte de Deus para compartilhar. E de repente o professor entra na sala. Quando ele entra na sala, todos voltam para suas carteiras, um silêncio total e absoluto toma conta da sala de aula, porque todos estavam esperando como é que ele ia começar, o que ele ia falar, né? Como é que ele ia se expressar. Só que em cima da mesa do professor havia ali uma folha em branco e uma caneta. E esse professor, antes de proferir qualquer palavra, pegou essa caneta, pegou a folha em branco, e ele fez 2 círculos nos extremos da folha. Um círculo num extremo, o outro círculo no outro extremo, e pegou uma linha e uniu os 2 círculos. Pegou a folha com a mão, mesmo antes de cumprimentar os alunos, mostrou para os alunos a folha, que agora tinha esse desenho, 2 círculos na extremidade e uma linha que ligava um círculo ao outro. E fez a seguinte pergunta para os alunos: o que é que significa isso aqui? O que é que vocês estão vendo aqui? E aí, né, todos ansiosos e temorosos, começaram a dar respostas. Desde respostas simples, né, tipo, olha, eu estou vendo aí 2 círculos e um risco, até respostas teologicamente elaboradas. Não, essa linha aí é Jesus Cristo. Um ponto é Deus, o outro ponto é o homem, e Jesus Cristo é a linha que liga o homem a Deus. Respostas teologicamente elaboradas. E depois de uns 40 minutos de chutes e adivinhações, e de falar e falar, o professor então toma a palavra e diz assim: todos vocês erraram, nenhum de vocês acertaram. E vocês não acertaram por um único motivo, que é o motivo que tem feito a igreja e os crentes sempre errarem quando eles pensam acerca das coisas de Deus. Aí todo mundo parou, prestou atenção, mas o que nós erramos? E o professor diz assim: vocês erraram em perceber que a folha já estava na sala quando vocês entraram. A folha já estava aqui antes de vocês entrarem na sala. A folha já existia na sala antes de vocês entrarem na sala. Quando vocês entraram na sala, a folha já estava aqui. Quando eu entrei na sala, a folha já estava aqui. Eu não a trouxe, ela já estava aqui. E o que eu fiz? Eu fiz então um desenho na folha. E a partir do momento que eu fiz o desenho na folha e mostrei para vocês perguntando o que significava, vocês ignoraram
completamente a existência da folha antes do desenho. Moral da história: o que é que esse professor estava tentando ensinar aos seus alunos? Ele estava tentando ensinar que Deus já existia antes de fazer qualquer coisa. E se nós formos pensar em Deus a partir do que Ele criou, ou a partir do que Ele fez, nós sempre pensaremos de forma errada, porque a folha sempre esteve na sala, mesmo antes de haver qualquer desenho nela. Assim como Deus sempre existiu, mesmo antes do homem ser criado, antes dos anjos ser criado, antes do universo ser criado, antes do jardim do Éden ser criado, antes de qualquer coisa ser criado, Deus sempre existiu. E para que nós tenhamos um entendimento correto acerca de Deus e das coisas de Deus, nós precisamos voltar para a folha em branco e não ignorar a existência de Deus antes da existência de qualquer coisa. Os irmãos estão aí? Porque olhe para mim, a Bíblia diz que Deus é Deus da eternidade passada à eternidade futura, ou seja, antes de criar qualquer coisa, Deus já existia há uma eternidade. Quantos estão aí? E olha para mim, o que é que Deus fez, pensou e viveu nesta eternidade, antes do universo existir? E qual é o problema? Preste atenção, nós fomos ensinados a pensar a partir do que Deus cria e faz. Então, sempre analisamos o propósito de Deus acerca de coisas criadas por Deus ou feitas por Deus. E sempre erramos, porque temos um ponto de vista equivocado. E o ponto de vista equivocado nos levará a ter um resultado equivocado. Os irmãos estão aí? Portanto, o convite é para nós voltarmos para Deus, e não para algo criado por Deus ou feito por Deus. Voltarmos para a pessoa de Deus, porque na pessoa de Deus é que está o supremo propósito de Deus. Os irmãos estão aí? Tudo, absolutamente tudo que Deus deseja está baseado na sua própria pessoa, na sua própria divindade, no próprio Deus em si. Deus não propôs nada, Deus não tem nenhum propósito que não tenha a ver consigo mesmo, com o que Ele é, com o que Ele vive. E as coisas criadas e feitas são criadas e feitas a partir do que Ele é. E nós precisamos ter o ponto de vista correto. E o ponto de vista correto é o próprio Deus. Amém, meus irmãos? Olha os erros corriqueiros que podem acontecer e que têm levado a igreja a uma certa degradação. Por exemplo, há igrejas, há comunidades locais que chegam a uma conclusão. Qual que é a conclusão? O propósito de Deus é que as pessoas não vá para o inferno. Então, nós temos que colocar toda a nossa força, toda a nossa energia em salvar o máximo de pessoas possível do inferno. E esta igreja, essa comunidade local, se agarra a isso como se isso fosse o supremo propósito de Deus. E vai viver para salvar pessoas, vai viver para livrar pessoas do inferno, e vai gastar toda a força, todo o recurso nisso. Diga, qual é o problema? Salvar pessoas não é o supremo propósito de Deus. Salvar pessoas faz parte do supremo propósito, mas não é o supremo propósito em si. Então, essa comunidade local
se agarrou a um meio, a um aspecto do supremo propósito e abandona o supremo propósito como um todo. Mas essa comunidade local, quando ela vê pessoas sendo salvas, ela diz assim: nós estamos cumprindo o supremo propósito de Deus, olha quantas pessoas salvas. Mas por que ela pensa assim? Porque na cabeça dessa comunidade local está colocada a ideia de que salvar pessoas é o supremo propósito de Deus. Olha como que o argumento não faz sentido. Se salvar pessoas fosse o supremo propósito de Deus, nós teríamos que admitir que Deus criou o homem para pecar. Porque se o que Deus quer soberanamente é salvar pessoas, então Ele já criou o homem para pecar. Porque senão Ele ia salvar quem? Quantos estão aí? Diga assim: salvar pessoas é algo bom, é necessário, temos que fazer, mas não é o supremo propósito de Deus. Diga: faz parte, mas não é. Os irmãos estão aí? Aí temos uma outra comunidade que diz: não, realmente salvar pessoas não é o supremo propósito de Deus. O supremo propósito de Deus é batizar pessoas. Porque daí quando nós batizamos elas morrem para o mundo e nascem para Deus. Quantos estão aí? Quantos estão aí? Daí nasce uma igreja, ou uma denominação, chamado Igreja Batista, que tem como base batizar pessoas. Por quê? Porque para esses irmãos, batizar pessoas é o supremo propósito de Deus. Então, se pessoas estão sendo batizadas, né? Ou seja, vem a pessoa lá do catolicismo, vamos batizar. Veio de outra igreja evangélica, vamos batizar de novo, né? Daí vem os batistas. Por quê? Porque eles entenderam que o supremo propósito de Deus, o que Deus queria que eles fizessem era batizar pessoas. Os irmãos estão aí? Diga: batizar pessoas faz parte, mas é um aspecto e um meio para que o supremo propósito se cumpra, mas não é o supremo propósito. Os irmãos estão aí? Aí vem uma outra turma e cria uma outra comunidade. Eles dizem assim: não, nós entendemos, está virando bagunça isso aqui. O que Deus quer como supremo propósito é que a igreja dele esteja organizada. Então nós precisamos criar um presbitério para organizar e gerenciar a igreja. Quantos estão aí? Daí nasce a igreja presbiteriana, que tem como base o quê? Organização e gerenciamento. Aqui não é uma bagunça. Os irmãos estão aí? Criam-se os presbitérios para organizar e gerenciar. Diga: qual é o problema? Esse também não é o supremo propósito de Deus. Diga: faz parte, mas não é. Ter um presbitério na igreja é a vontade de Deus, é uma vontade de Deus. Que esse presbitério organize e gerencie a igreja é uma vontade de Deus, mas o presbitério em si passa longe de ser o supremo propósito de Deus. Quantos estão aí? Aí nós poderíamos ficar a noite inteira falando. Vem uma outra comunidade que valoriza só os dons. Então falou em língua, profetizou, estamos cumprindo o propósito de Deus, o supremo propósito. Os irmãos estão aí, irmãos? E cada um vai agarrar uma parte de algo que faz parte do supremo propósito, mas que não é o supremo propósito. E observe, preste atenção aqui agora nessa parte. Por quê? Porque cada um está enxergando uma parte sem enxergar o todo. Porque o supremo propósito de Deus é o todo. Só que esse todo, para que esse todo se cumpra, existem muitas partes que precisam ser cumpridas. E
todas as partes precisam ser feitas, mas nós não podemos de maneira nenhuma nos agarrarmos a uma delas como se isso fosse todo o supremo propósito. Quantos estão aí? Para que os irmãos entendam, vou contar mais uma ilustração. Amém, irmãos? Conta-se uma história que na Índia havia um lugar onde haviam muitos homens cegos de nascença. E certo dia decidiram levar esses homens cegos de nascença para conhecer pela primeira vez um elefante, que eles nunca tinham, não visto, porque são cegos, mas nunca tinham tocado um elefante. Então, eles não tinham ideia do que é um elefante. E como na Índia há muitos elefantes, levaram eles então a um zoológico, onde havia um elefante muito manso, para eles então conhecerem o elefante. Os irmãos estão aí? E chamaram o primeiro cego, e foram guiando ele até o elefante, para que ele tocasse ao elefante, e ele tocou na barriga do elefante. Diga, na barriga. Imagina, irmão, aquele negócio gigantesco, monstruoso. Ele passa a mão para lá, passa a mão para cá, ele estica o braço até o final, não tem fim, para cima não tem fim, duro, áspero. Aí quando tiraram ele, perguntaram para ele assim: como é o elefante para você? Ele falou assim: olha, eu não sabia, mas o elefante é igual uma parede. Porque em casa, quando eu estou na minha casa, que eu me deparo com a parede, eu passo a mão, é desse jeito, grande, gigante, duro, áspero. Então, eu não sabia que o elefante era igual a uma parede. Quantos estão aí? Tiraram este cego, chamaram o segundo cego. O segundo cego, diferente do primeiro, ele foi por trás do elefante. E ele não tocou a barriga, ele agarrou o rabo do elefante. E quando ele agarrava o rabo do elefante, o elefante puxava o rabo, e ele tentava segurar, e o elefante puxava o rabo, e ele tentava segurar, e ele ficou ali por algum momento tentando segurar o rabo do elefante, e o elefante puxava o rabo, e ele segurava. E aí então trouxeram ele de volta e perguntaram para ele assim: o que é para você um elefante? Ele falou assim: olha, o meu amigo aqui, o primeiro, está enganado, eu não sabia, mas o elefante é igual a uma cobra, porque eu já toquei em uma cobra, e eu sei como é uma cobra, é redonda, você pega ela, ela quer escapar da sua mão. O elefante é igual a uma cobra. Quantos estão aí? Chamam o terceiro cego e levam ele. Ele falou assim: não, eu não vou igual aos outros, eu vou gatinhando. E ele foi gatinhando, e ele chegou e abraçou a perna do elefante, a pata do elefante. Aquele negócio grande, ele abraça aquilo e fica ali abraçado. Ele fica alguns segundos, aí tiram ele e perguntam para ele: tá, e para você, o que é um elefante? Ele falou: não, meus amigos estão errados. Não tem nada a ver com a parede, não tem nada a ver com uma cobra. O elefante é igual a uma árvore, porque eu já abracei uma árvore no bosque, e é um tronco grande assim, o elefante é uma árvore. Quantos estão aí? E aí chamam mais um cego. Não podia ficar falando do cego aqui o resto da vida, né? Porque o elefante tem muita parte para tocar, né? Chama mais um cego, e esse cego, ele toca na orelha do elefante, aquela coisa mole, né? E o elefante dá umas banadas assim, vem vento nele, e ele pega na orelha, daquela orelhona do elefante. E aí chamam ele e diz: o que é para você um elefante? Não, eles estão totalmente enganados, que o elefante não é nem uma parede, o elefante não é nem uma cobra, o elefante não parece nem com a árvore. O elefante é como um abanador, um leque desses que a gente tem quando está com calor, que a gente abana. Quantos estão aí? Poderíamos ficar a noite inteira falando. Diga assim: o que é isso? A igreja. Pela incapacidade de enxergar o elefante como um todo, cada cego tira a conclusão pela parte que tocou.
A igreja, preste atenção, por não conseguir enxergar o propósito de Deus como um todo, o supremo propósito, tira a conclusão de que o propósito de Deus são as partes que nós já tocamos. Então, se salvamos vidas, pessoas do inferno, isso se transforma para nós no supremo propósito. Se batizamos pessoas, isso se transforma para nós no supremo propósito. Mas sempre julgando o supremo propósito com as partes que nós já conseguimos tocar. Só que diferente dos cegos, né, nessa história, não é uma história, é uma história, porque é inventada. Diferente dos cegos, irmãos, nós podemos ver completamente. E o Senhor está nos levando para este lugar, para que nós possamos ver completamente, e não apenas uma parte. Diga assim, por quê? Porque muitos enxergarão uma parte, viverão por essa parte, acreditando que estão cumprindo o supremo propósito de Deus, e quando chegarem no tribunal de Cristo, ouvirão dele a seguinte frase: não te conheço. Mas espera aí, Senhor, como o Senhor não me conhece? Em teu nome eu expulsei os demônios. Diga, qual é o problema? Expulsar o demônio faz parte, mas não é o supremo propósito, é uma parte. E você tocou numa parte e se agarrou a ela, achando que isso era o supremo propósito de Deus. Aí vem outro: Senhor, estou aqui, vim receber meu galardão. Não te conheço. Sei quem é você? Não, Senhor, em teu nome eu operei muitas maravilhas. Pois é, o problema é que as muitas maravilhas que você operou não é meu supremo propósito. Era uma pequenina parte de um propósito totalmente maior que você não conseguiu enxergar. Porque essas pessoas do capítulo 7 de Mateus são crentes, fazem em nome de Jesus, não são ímpios e também não são mal intencionados. Crente mal intencionado, irmão, não está expulsando demônio, curando enfermo e operando maravilha. Crente mal intencionado não faz isso. Quem faz isso é crente bem intencionado. Diga, a minha boa intenção não é suficiente se eu não enxergar o supremo propósito como um todo. Os irmãos estão conseguindo entender a importância de conhecer esse supremo propósito? Sim ou não? Porque, irmão, olha para mim. Posso falar? Não existe a possibilidade de você reinar com Cristo no milênio se você não conhecer, e não só conhecer, mas viver para o cumprimento do supremo propósito de Deus. Porque desde que Deus existe, e desde que o universo existe, Deus não tem feito outra coisa senão tratar de que seu supremo propósito se cumpra. Qualquer outra coisa fora disso é desperdício de vida, desperdício de tempo, sem contar que entraremos numa situação muito difícil acerca de Deus. Porque Deus não está fazendo outra coisa senão garantindo que o seu supremo propósito se cumpra. Diga por quê? Porque os planos de Deus não podem ser frustrados, que dirá o principal deles. A palavra de Deus nunca passa. Passará os céus e passará a
terra, mas a minha palavra não há de passar. Deus não está fazendo outra coisa. Não existe outra coisa que importe para Deus. Os irmãos estão aí? Conseguiram entender a importância de nós pararmos de enxergar partes para enxergarmos o todo? E termos o ponto de vista correto? Qual é o ponto de vista correto? O próprio Deus. Os irmãos estão aí? Diga assim: o supremo propósito de Deus está no próprio Deus. E aqui começa o problema. Diga, qual é o problema? Vou te mostrar o problema. Vamos lá, vamos começar a ler textos. Passada a introdução, vamos para os textos. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de João, capítulo de número 1, verso de número 18. Evangelho de João, capítulo 1, verso de número 18. Os irmãos estão aí? Vamos ler a primeira frase do texto. Quantos estão aí? O texto diz assim, ó: Deus nunca foi visto por alguém. Você pode repetir? Bom, começa o problema. Diga, qual é o problema? O supremo propósito está em Deus. Que Deus? O Deus que nunca foi visto por ninguém. Quantos estão aí? Abre a sua Bíblia lá em Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, verso 16. 1 Timóteo, capítulo 6, verso 16. Os irmãos estão aí? Olha só. Aquele que tem ele só ele tem a imortalidade e habita na luz inacessível. Diga assim: ele mora numa luz que não tem como acessar. Os irmãos estão aí? A quem nenhum dos homens viu, nem pode ver. Diga assim: não é só não viu. Diga, não pode ver. A ele, ao qual seja a honra, o poder sempre eterno. Amém. Diga assim: onde ele mora? Numa luz que ninguém pode acessar. Numa luz inacessível, o qual nenhum homem viu, nem pode ver. Diga, problema. Sim ou não? Porque se o supremo propósito está em Deus, e ninguém o viu, nem o pode ver, e agora? Mas olha para mim, preste atenção, não pense coisas erradas acerca de Deus Pai. Quando a Bíblia diz que ninguém viu e que ninguém pode ver, não é porque Deus está se escondendo, é porque Deus está nos poupando. Nos poupando do quê? Da morte. Os irmãos estão aí? Abra sua Bíblia lá em Êxodo, capítulo de número 33, a partir do verso de número 18. Olha Moisés. Moisés foi audacioso, amém, irmãos? Moisés, como ele entrou no meio do fogo lá e não se queimou, ele falou: já estou aqui mesmo. Agora daqui. Então ele disse, Moisés disse: rogo-te que me mostres a tua glória. Me mostre o quê? A tua glória. A glória é o que Deus é. Eu quero ver tua face, eu quero olhar para ti. Verso 19. Porém ele disse, Deus disse:
eu farei passar toda a minha bondade por diante de... Moisés pediu o quê? A glória. O que Deus deixou ele ver? A bondade. Diga por quê? Porque se ele vê a glória, ele morre. Observe. E proclamarei o nome do Senhor diante de ti, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. Verso 20. E disse mais: não poderá ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Então diga assim: ele não está punindo Moisés, ele está poupando Moisés. Poupando Moisés de quê? Da morte. Diga assim: ver a Deus é uma sentença de morte. Os irmãos estão aí? Quantos conseguem compreender? Existe um mistério. Existe um mistério em Isaías. Porque Isaías viu a glória de Deus e não morreu. Os irmãos estão aí? Só que quando ele viu, ele diz assim: ai de mim, que estou perecendo, que sou um homem de impuros lábios, habito no meio de um povo de lábios impuros, e eu vi, os meus olhos viram o rei e eu não morri. Mas esse mistério fica para outro dia, amém, irmãos? Diga assim: mas Isaías não viu a face de Deus, porque se tivesse visto, teria morrido. Então olha para mim, olha o problema. O supremo propósito de Deus está em Deus, um Deus que não pode ser visto. E é por isso que o supremo propósito de Deus fica por tanto tempo escondido. Amém, meus irmãos? Vamos acrescentar mais uns textos. 1 João capítulo 4, verso de número 12, a primeira parte do versículo. 1 João 4,12. Vamos estabelecer doutrina, né? Para estabelecer doutrina precisa-se de base bíblica. 1 João 4,12 diz assim: ninguém jamais viu a Deus. Diga: ninguém jamais viu a Deus. Os irmãos estão aí? Evangelho de João, capítulo 6, verso 46. Marque os textos, irmãos, não me faça perder tempo. João, capítulo 6, verso 46. Se você está aí, diga glória a Deus. Olha o que diz o texto. Jesus dizendo, o próprio Jesus dizendo: não que alguém tenha visto o Pai. Diga: ninguém viu ao Pai, a não ser aquele que vem de Deus. Só ele viu ao Pai. Diga: quem? O próprio Jesus. O único que conhece o Pai é o Filho, e o único que conhece o Filho é o Pai. Os irmãos estão aí? Então diga assim: o supremo propósito de Deus, a razão pela qual deveríamos viver, está em Deus, que ninguém pode ver. Diga: e agora? Agora Deus tem um plano perfeito. Quantos estão aí? Diga assim: porque esse Deus, fale, porque esse Deus, que não pode ser visto por ninguém, vai encontrar uma forma de revelar-se ao homem sem ser visto pelo homem. Diga: como? Voltamos a João capítulo 1, verso 18, segunda parte do versículo. Os irmãos estão aí? Está preparado para quebrar os paradigmas, irmãos?
Sim ou não? João 1,18 diz assim: ninguém jamais viu a Deus. Diga, ninguém jamais viu a Deus. Mas aí ele diz assim, ó, como está ali no telão: Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito, único, diga único, que está no seu seio, que está dentro do próprio Deus, esse o revelou. Diga assim, ó, o Filho unigênito o revelou. Olha para mim. Tira da tua cabeça a ideia de que Jesus veio anunciar Deus. Porque Jesus não veio à terra anunciar Deus. Jesus veio à terra revelar Deus. E existe uma diferença gigantesca entre as duas coisas, que precisa ser muito bem compreendida. Diga assim: anunciar é dizer assim, ó, lá no céu tem um Deus que é o Pai de vocês. Ele mora lá no céu e eu vim aqui avisar para vocês que Ele existe. Diga, anunciar. Isso é anunciar. Amém? Diga, Jesus não veio anunciar. Jesus veio revelar. Diga, e revelar significa mostrar. Então olha para mim. Tem aqui o copo, amém? Eu coloco o copo aqui atrás do iPad, você não está vendo o copo. Aí eu digo assim, irmãos, aqui atrás do iPad tem um copo. Ele é de vidro, transparente e tem um pouco de água dentro. Amém? O que eu estou fazendo? Anunciando o copo. Você não está vendo, eu não estou revelando a você o copo, eu estou anunciando a você o copo. Mas aí eu posso dizer assim, irmãos, olhem para cá. Olha, isso aqui é um copo de vidro e tem um pouco de água dentro. O que eu estou fazendo? Revelando, mostrando a você o copo. Diga, Jesus não veio anunciar. Jesus veio revelar, mostrar o Pai. Agora olha para mim. Como é que ele vai mostrar o Pai se o Pai não pode ser visto? Perguntar de novo, né? Para ver se a sua cabeça coça. Como é que ele vai revelar o Pai se o Pai não pode ser visto? Diga, como? Ele vai revelar o Pai na sua própria pessoa. Então, olhe bem o que eu vou te falar, preste atenção. Está pronto? Está pronto ou não está pronto? Mateus, Marcos, Lucas e João não são a biografia de Jesus Cristo, o Filho. Mateus, Marcos, Lucas e João é a biografia do Pai. Quem está ali é o Pai, não é o Filho. Diga assim, por quê? Porque se o Filho estivesse ali, nós não seríamos salvos. O Filho está de corpo presente, mas a pessoa que está comandando este corpo não é o Filho. Porque em nenhum momento dos 33 anos e meio
ele fez sua própria vontade. Toda vontade feita foi a vontade do Pai. Toda obra feita foi feita pelo Pai. Toda palavra dita foi a palavra do Pai. Vamos lá? Os irmãos estão prontos, sim ou não? Amém, irmãos? Evangelho de João, capítulo 5. João, capítulo 5. Olha só que interessante isso. Jesus vai curar um paralítico, e ele vai fazer isso no sábado, o que faz com que os fariseus queiram matar ele. Os irmãos estão aí? Olha só, verso de número 16. E por esta causa, porque ele curou o paralítico no sábado, perseguiam a Jesus e procuravam matá-lo, porque fazia estas coisas no sábado. E Jesus lhes respondeu, olha a resposta: meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. A maioria das pessoas não entendem essa resposta. Porque olha para mim, presta atenção. O que tem a ver o seu pai trabalhar até agora com você estar trabalhando também? Quantos estão aí? Porque podia muito bem o pai trabalhar até agora, mas ele não. Qual que seria o problema? Diga, qual que seria o problema? É que ele não estaria revelando o Pai na exatidão da sua pessoa. Porque ele veio mostrar o Pai, ele veio revelar o Pai. O que significa isso? Que se o Pai trabalha até agora, e ele no seu corpo precisa mostrar como o Pai é, ele não pode ficar sem trabalhar. Porque ele está revelando o Pai na sua própria pessoa. Quantos estão aí? Olha para mim. Como que nós sabemos que o Pai trabalha no sábado, se nós nunca vimos o Pai trabalhando no sábado? Simples, diga como? Olhando para Jesus. Porque se Jesus trabalha no sábado e ele veio revelar o Pai na sua própria pessoa, então o Pai também trabalha. Os irmãos estão aí? Observe. Por isso, verso 18: pois os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Os irmãos estão aí? Verso 19, olha a resposta. Mas Jesus respondeu, diga, Jesus respondeu, e disse-lhes: na verdade vos digo, que o Filho, por si mesmo, não pode fazer coisa alguma. Você pode repetir isso? Diga assim: o Filho, por si mesmo, por sua própria vontade, pelo seu querer, pelos seus sentimentos, pela sua mente, não pode fazer nada. Se ele fizer qualquer coisa, todo o plano de Deus vai por água abaixo. Porque as pessoas dizem assim: se Jesus tivesse pecado, os planos de Deus não poderiam se cumprir. Não é, isso aí é algo muito longe da verdade. Porque não tem a ver com Jesus não poder pecar. Tem a ver com Jesus nunca fazer nada de sua própria vontade, nunca dizer uma palavra que seja sua. Porque o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, olha, observe, se não ouvir fazer o Pai. Diga assim, por quê? Porque o que o Pai faz, ele vê e faz também.
Diga, para quê? Diga, para quê? Para que as pessoas que olhem para Ele saibam como é o Pai. Porque o Pai não pode ser visto. E Ele está revelando o Pai. Mas Ele não está revelando o Pai falando sobre o Pai. Ele está revelando o Pai, vivendo como o Pai vive e fazendo o que o Pai faz. Então Ele olha o que o Pai faz e faz também. E as pessoas olhando para Ele deveriam entender o quê? Diga o quê? Olha, assim é Deus. Assim é o Pai. Quantos estão aí? Eu não sei se você deu conta de entender o que eu estou falando. Vamos lá, continuando. Porque tudo quanto Ele faz, tudo quanto o Pai faz, o Filho o faz igualmente. Diga assim, para quê? Para que através do Filho o Pai seja conhecido. Os irmãos estão aí? Fica claro para os irmãos, sim ou não? Verso de número 30. Vamos lá. Parece que os irmãos estão desanimados. Impressão minha? Poxa vida. Então é a minha impressão então. Verso 30. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Diga assim, se Jesus tivesse feito uma só coisa dele mesmo, todo o plano estaria anulado. Você está entendendo, irmão? O que é viver 33 anos e meio e nenhuma palavra que sai da tua boca é tua? Nenhum ato, nenhum lugar que ele foi, nenhuma obra que ele fez, nada, absolutamente. Inclusive, olhe para mim, pare de falar que Jesus foi para a cruz por causa dos teus pecados. Não, pastor, oxê, como assim? Jesus foi para a cruz por causa dos meus pecados. Onde é que você entendeu isso? Porque eu não sei se você sabe, mas na véspera ele ora assim, ó: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. E ele orou 3 vezes ainda. Diga por quê? Porque a cruz não é uma ideia de Jesus. A cruz é a obediência de Jesus ao Pai. Foi obediente à morte e morte de... Ele não foi para a cruz por causa dos seus pecados. Ele foi para a cruz por causa do amor e a obediência que ele tem ao Pai. A ideia da cruz é do Pai, não é do Filho. Diga, e na cruz, o que é que ele revela do Pai para nós? Diga o quê? O amor. Porque nós não conhecemos o Pai, não podemos vê-lo. Então como saber que Ele nos ama? Diga como? Ele enviou o Filho para mostrar quem Ele é. E quando o Filho vai para a cruz por obediência ao Pai, o Pai está, através do Filho, revelando o quanto nos ama. Por isso que Paulo vai dizer em Romanos no capítulo 5, que Deus prova o seu amor para conosco. Quem é que prova o amor? Deus. Mas olha como é que é o texto. Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu, sendo nós ainda... Diga assim, quem que estava provando o amor? Deus. Quem é que tinha que morrer? Vou provar meu amor por vocês. Ô Richard, morre por eles. Entendeu? Diga assim, não faz sentido. Se o Filho não estivesse mostrando o Pai. Mas quando o Filho vai para a cruz,
É para dizer assim, ó, ei, é isso que meu pai faria por vocês se ele pudesse estar aqui e vocês pudessem vê-lo. Porque eu estou revelando quem ele é e o quanto ele ama vocês. Então diga, o Filho veio revelar o Pai. Os irmãos estão aí? Sim ou não? João capítulo 8, verso de número 28. Olha só que interessante. Parece que os versículos começaram a aparecer agora na nossa Bíblia. Mas você leu eles a vida inteira. Disse-lhes, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou, e que nada faço de mim mesmo. Diga nada. Nada é nada. Mas estas coisas falo como meu Pai me ensinou. Então diga assim: Sermão da Montanha não é do Filho, é do Pai. Parábolas de Mateus 13 não é do Filho, diga assim, o Filho. Diga, o Filho não pode ser visto nos evangelhos. Quando é que o Filho será revelado? Diga, quando? Através da igreja. Porque o Filho é o corpo do Pai, e a igreja é o corpo do Filho. E o que expressa alguém é o corpo. Então você olha para Mateus, Marcos, Lucas e João e diz: vou conhecer Jesus. Não vai, porque ele não está ali. Mateus, Marcos e Lucas, Jesus está negando a si mesmo em todo o tempo. Ele não aparece, sua vontade não aparece, sua palavra não aparece, seus sentimentos não aparecem. Só aparece o Pai, porque ele veio revelar o Pai. Quantos estão aí? João capítulo 12, vamos lá. Verso 49 e verso 50. Poderíamos ler muito mais texto, mas nosso tempo não nos ajuda. Os irmãos estão aí? Porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, diga, ele foi enviado pelo Pai. Isso aqui é algo importante de entender. Diga assim: ele não veio por conta própria, ele foi enviado pelo Pai. O Pai que me enviou, ele me deu mandamento sobre o que hei de dizer e sobre o que eu hei de falar. Diga assim: Jesus não podia falar o que ele queria. Quantos estão aí? Verso de número 50. Eu sei que o seu mandamento é a vida eterna, portanto, o que eu falo como o Pai me tem dito. Vou fazer uma pergunta para você como um crente inteligente. Essas palavras em vermelho na tua Bíblia aí, palavras de Jesus em vermelho, quem é que está falando aí? É o Pai, não é o Filho. Diga assim, por quê? Porque o Pai fala através do Filho, porque o Pai não pode ser visto. Os irmãos estão aí, irmãos? Fica claro isso para os irmãos, sim ou não? Agora eu vou mostrar um texto para os irmãos, que se os irmãos não entenderem e não crerem no que eu estou falando, aí eu desisto dos irmãos. Eu vou deixar o Espírito Santo continuar, eu paro. Amém, meus irmãos? Diga assim, ó, o pastor para. Diga, fica só o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo tem paciência, eu não tenho tanta. Amém, irmãos?
João 14. Vamos lá. João, capítulo de número 14, a partir do verso de número 1. Essa leitura se faz importante. Quantos estão aí? Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Aí vem o Tomé. Graças a Deus pelo Tomé. Amém, irmãos? Porque se ele não pergunta, nós nunca ia ficar sabendo. Mas o Tomé, como era meio incrédulo, ele falou: vou perguntar. Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Quantos estão aí? Disse-lhe Jesus, preste atenção: eu sou o caminho, e a verdade, e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Olha, duas pessoas reagiram. O resto tudo pode pregar heresia que eles não ligam. Vamos de novo? Eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Diga não. Diga, não é assim que está escrito. Diga, porque isso seria uma heresia. É ninguém vem. Agora olha para mim. Onde Jesus está? Na terra. Onde o Pai está, segundo a própria oração dele? Pai nosso que estás? Então a frase no português correto seria o quê? Ninguém vai. Então por que ele está dizendo ninguém vem ao Pai? Porque ele é o Pai. Diga assim: quem vem a Jesus, não vem ao Filho, vem ao Pai. Aí graças a Deus por um Filipe, que é outro atrevido também. Disse-lhe Filipe: Senhor, já que o negócio é o Pai, mostra-nos o Pai e o que nos basta, está resolvido. Mostra o Pai, está resolvido. Quantos estão aí? Olha a resposta. Os irmãos estão aí? Estou há tanto tempo convosco e não tendes me conhecido, Felipe. Quem vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Diga, quem estava com Felipe não era o filho, era o Pai. Só que Felipe nunca se deu conta. Quantos estão aí? Estou olhando para a cara de alguns irmãos e os irmãos estão assim, ó. Eu vou ter que ler os evangelhos de novo. Vai. Porque você leu os evangelhos querendo conhecer o Filho, mas o Filho nunca esteve ali. Quem estava ali era o Pai, sendo revelado na pessoa o corpo, o homem é o Filho, mas a alma, mente, vontade, sentimentos não é do Filho, porque o Filho negou a si mesmo, para que o Pai pudesse, através daquele corpo, revelar-se aos homens que jamais o poderiam conhecer no seu estado original, porque se o vissem, morriam. Então Jesus Cristo é a revelação do Pai.
Tá, pastor, e quem vai revelar o Filho? Diga quem? O corpo do Filho. E quem é o corpo do Filho? A igreja. Então qual é a nossa responsabilidade? Manifestar e revelar o Filho, porque nós somos o corpo do Filho. Agora olha para mim. Por que o Pai foi plenamente revelado? Diga por quê. Porque o Filho negou a sua vontade em absoluto, sendo obediente à morte e morte de cruz. Quantos estão aí? Porque o Filho está deformado para o mundo. Diga por quê? Porque nós não queremos abrir mão da nossa vontade para que Cristo viva em nós e se manifeste ao mundo. Queremos fazer a nossa própria vontade, e aí o mundo vê a nós e não a Cristo. Você vai entender até o final, se você voltar, né? Porque existe algo que está no centro do supremo propósito de Deus. Eu nem te falei do supremo propósito ainda. Mas tem algo que está no centro do supremo propósito de Deus, que faz parte da vida e do coração do próprio Pai, que faz parte da vida e do coração do Filho, que faz parte da vida e do coração do Espírito, e que tem que fazer parte da vida e do coração de todos os crentes, para que o supremo propósito seja cumprido. Quantos estão aí? Vamos ler de novo? Verso 8. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco que não me tendes conhecido, Filipe? Quem vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está onde? Em mim é quem faz as obras. Olha para mim. Quem curou a mulher do fluxo de sangue? Quem ressuscitou Lázaro? Quem curou o paralítico no tanque de Betesda? E aqui, irmãos, quebra-se um paradigma muito grande. Diga por quê? Porque a ideia da igreja é assim: Jesus é bonzinho, mas o Pai, nós temos que manter distância. Diga assim, por quê? Porque conhecemos um Pai do Antigo Testamento. Não conhecemos o Pai da nova aliança, do novo pacto. E é o mesmo Pai. Os irmãos estão aí? Mas nós temos uma ideia, a partir do que o Pai precisou fazer na antiga aliança para preservar uma linhagem para a manifestação do Filho, que nos assusta. Só que quando você olha para tudo aquilo que você achava que foi Jesus quem fez, e vê que foi o Pai que fez, você começa a mudar a sua visão acerca do Pai. E é restaurado a paternidade de Deus. Porque nós temos um Pai que ama a ponto de dar a própria vida numa cruz, para que nós não só tivéssemos vida, mas pudéssemos ser um com Ele. Quantos estão aí? Você olha para a mulher Sirofenícia clamando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o Senhor não quer atendê-la,
porque foi enviado às ovelhas perdidas da casa de Israel. E aí ela chega perto dele, se humilha e diz: olha, tem problema, os cachorrinhos comem as migalhas que caem na mesa do dono. Ela não merecia, ela não podia ser atendida, mas o coração misericordioso e gracioso do Pai não resiste àquele coração contrito e atende ela. É o Pai. Quando Jesus está na cruz, diga assim: tudo que Jesus falou, era o Pai falando. Os irmãos estão aí? Quando ele diz assim, ó: Pai, perdoa porque eles não sabem o que estão fazendo, era o próprio Pai falando para o próprio Pai. Porque Deus é paciente, longânimo, misericordioso, gracioso, como diz o salmista no Salmo 34, verso 8: provai e vede que o Senhor é bom. Esse provar é de experimentar, não é de colocar à prova. Diga: o Filho veio revelar o Pai. O ápice disso está lá em Mateus, no capítulo de número 26. Mateus, capítulo de número 26, verso de número 39. Os irmãos estão aí? Vamos ler a partir do 38. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. E indo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Diga assim: a cruz é algo que o Pai quer. Os irmãos estão aí? E voltando para os seus discípulos, os achou adormecido e disse a Pedro: então nenhuma hora pudesses velar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Indo uma segunda vez, orou dizendo: Pai meu, se este cálice não pode passar de mim sem eu o beber, faça-se a tua vontade. E voltou, achou-os outra vez adormecido, porque os seus olhos estavam pesados. E deixando de novo, foi orar pela terceira vez, diga 3 vezes, dizendo as mesmas palavras. E aqui se estabelece um princípio, diga qual? Orou 3 vezes, Deus disse não, para de orar. Diga por quê? Porque você vai ver isso aqui também em Paulo. Quando ele está com um espinho na carne, ele ora quantas vezes? 3. E qual foi a resposta de Deus? Não. Se você orar e Deus não te responder, continue orando, amém, irmãos? Seja como a viúva persistente, ore até o Senhor. Mas se a resposta foi não uma vez, foi não uma segunda vez, e foi não uma terceira vez, pare. Quantos estão aí? Então chegou junto dos seus discípulos e disse: dormi agora e repousai. Eis que é chegada a hora, o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, portanto, e eis que é chegado o que me trai. Ou seja, agora eu tenho que fazer a vontade do Pai. Eu orei, ele não quis ouvir a minha oração. Ou seja, não tem como passar o cálice, eu vou ter que beber o cálice. Amém, irmãos? Só que, preste atenção, havia um acordo entre o Pai e o Filho. Diga, qual acordo? Que se no meio do caminho o Filho desistisse, o Pai o livraria. Mas, diga, mas,
ele não revelaria o Pai como a exata imagem do que o Pai é, mas ele podia desistir. Quer ver? Os irmãos estão aí? Verso 51. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou da espada e, ferindo o servo do sumo sacerdote, cortou uma orelha. Então Jesus disse-lhes: embainha a tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Ou pensas tu que eu não poderia orar ao meu Pai, e que Ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Diga assim: ou pensas tu que se eu orasse ao meu Pai, Ele não enviaria agora mais de 12 legiões de anjos? Ou seja, Pedro, se eu quisesse sair daqui, filho, eu tenho mais de 12 legiões de anjos à minha disposição. Não é a tua espada que vai me salvar. E depois ele vai repetir isso aqui para Pilatos também, dizendo: olha, se eu quisesse, eu rogaria ao meu Pai, e Ele enviaria 12 legiões de anjos, e me tiraria das tuas mãos. Diga assim: está combinado entre eles. Os anjos estão... Irmãos, eu fico imaginando essas 12 legiões de anjos prontas. Quantos estão aí? Diga assim: por quê? Porque o Pai nunca abandonou o Filho. Tudo que o Filho fez, fez voluntariamente. Não foi obrigado a fazer. E o escape está aqui, ó. Ele está dizendo para Pedro: se eu quisesse, eu oro e Ele vai enviar. Mas diga, qual é o problema? Olha para mim. É que nesse jardim aqui está sendo destruído o que foi feito no jardim do Éden. E é por isso que tem que ser num jardim. Nós temos 2 jardins, diga, 2 jardins. Jardim do Éden e o jardim do Getsemane. Os irmãos estão aí? Diga, jardim do Éden. Jardim de delícias. Diga, jardim do Getsemane. Jardim da prensa. O homem vai se deliciar, o outro, o homem será prensado. Mas o que está em jogo nos 2 jardins é a mesma coisa. Diga o quê? Diga o quê? 2 homens sem pecado. Adão tinha pecado? Não. Que terão que decidir entre fazer a vontade de Deus ou pensar em si mesmos. Porque o que significa a árvore do conhecimento do bem e do mal? Boa para comer, agradável à vista e boa para dar entendimento. Diga assim: uma árvore que é boa para mim. Os irmãos estão aí? Então, qual que era a escolha de Adão e Eva? Abrir mão do que era bom para eles e fazer a vontade de Deus, ou escolher o que é bom para eles e largar a vontade de Deus para lá. Os irmãos estão aí? Agora nós temos um outro homem sem pecado também no jardim. E a escolha é a mesma. Diga qual? Pensar em si mesmo e dizer: Pai, envia para cá os anjos e me tira daqui que eu não quero mais. Ou fazer a vontade de Deus. Diga, o erro do jardim do Éden foi consertado no jardim do Getsemane. Porque no jardim do Éden, um homem escolheu o benefício próprio. E no jardim do Getsemane, um homem escolheu a vontade de Deus ao invés do benefício próprio. Preferiu morrer. Não teve sua vida por preciosa.
Então diga assim: a cruz é uma obra que sempre existiu no coração do Pai. Vamos ler mais 2 textos. Abre a sua Bíblia lá em Hebreus, só para ficar. Não. O tempo passa muito rápido, né, irmãos? Hebreus capítulo 1. Eu peço aos irmãos que voltem amanhã e que não fiquem tirando conclusões precipitadas, porque nós estamos num 1/10 do que tem que ser falado, entendeu? E se você ficar só com isso aqui, você vai começar a pensar tanta bobagem a partir de agora, que você vai se atrapalhar mais. Então venha para você entender tudo. Não fica segurando o rabo do elefante, achando que o elefante é o rabo. Amém, irmãos? Venha para você enxergar o elefante inteiro, se é que você me entende. Olha lá. Havendo Deus antigamente falado, Hebreus 1:1, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Diga, falou-nos pelo Filho. Os irmãos já cansaram ou não? Estão animados ainda? Diga, falou-nos pelo Filho. Quem foi que falou? O Pai. Falou através de quem? Filho. Então não é o Filho que fala, quem fala é o Pai, só que ele fala através do Filho. Quantos estão aí? Observe: a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem também fez o mundo. Verso 3: o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa. Diga, a expressa imagem. Isso aqui significa assim, a expressão exata de Deus. Então diga, quem olhava para Jesus via o Pai e não morria. Diga, por quê? Porque Jesus era um homem. Então o problema do Pai não poder ser visto foi resolvido através do Filho, que é a expressa, ou seja, essa palavra expressa é exata imagem da sua pessoa. Os irmãos estão aí? Colossenses, vem comigo, capítulo de número 1, verso 14, falando sobre Jesus. Colossenses capítulo 1, verso 14. Os irmãos estão aí? Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual ele é o quê? A imagem do Deus, o Deus que ninguém pode ver, agora pode ser visto, porque ele tem uma imagem. E quem que é a imagem dele? Jesus Cristo, o Filho. Então o Filho não veio anunciar o Pai, o Filho veio revelar o Pai. E como que o Filho revelou o Pai? Vivendo, fazendo, falando tudo que o Pai vive, fala e faz. Ou seja, quem olhava para Jesus tinha que entender que quem estava ali não era o Filho, era o Pai. Assim como quem olha para a igreja deveria entender que quem está ali não somos nós, porque nós já estamos crucificados com Cristo, e já não vivemos mais nós, é Cristo que vive em nós. Jesus Cristo cumpriu o envio dele, porque o Pai o enviou para que ele fosse expressado. Só que Jesus disse assim, da mesma maneira que o Pai me enviou, eu envio a vós. Sim ou não?
O Pai enviou Jesus para quê? Para que o Pai fosse revelado. Da mesma maneira Ele nos envia. E Ele nos envia para quê? Para que Ele seja revelado. O corpo de Jesus revela o Pai. O corpo que é a igreja revela o Filho. A grande questão é que o Pai foi expressado exatamente como Ele era, porque o Filho foi obediente em tudo. Já Cristo tem sido conhecido de forma distorcida. Diga por quê? Porque os crentes não querem negar a si mesmo. E aí, por exemplo, a gente podia estender para esse lado, né? Você vai entender, observe, Romanos 12, 1. Vamos ler? Sim ou não? Romanos capítulo 12, verso de número 1. Estou encerrando já, amém, irmãos? Diz assim, ó: rogo-vos, diga rogo-vos, não, diga assim, não peço, eu rogo, é mais que pedir, pois irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto, serviço, é o vosso serviço racional. Olha para mim, o Pai, quando quis ser revelado, usou o corpo do Filho. Agora o Filho quer se revelar. Qual é o corpo que o Filho quer usar? O teu corpo. Então, qual que é a nossa missão? Diga qual? Não é fazer a obra, porque a obra quem faz é Ele. A nossa missão é oferecer o corpo em sacrifício. Diga sacrifício. Diga, por que sacrifício? Porque eu vou ter que abrir mão da minha vontade para estar aonde Ele quer que eu esteja, para que eu fale o que Ele quer que eu fale, para que eu faça o que Ele quer que eu faça, através do meu corpo. E então o Filho se revelará ao mundo. Só que como nós não queremos negar a nós mesmos, e não queremos oferecer o nosso corpo em sacrifício, o Filho tem sido apresentado ao mundo de forma distorcida. Porque eu misturo a vontade do Filho com a minha. Porque eu ainda não estou crucificado. Eu continuo vivendo. E eu continuo usando o meu corpo para o meu benefício. Diga assim, ó: o supremo propósito de Deus também é trocar o centro das nossas vidas. Porque no jardim do Éden, o homem passou a ser o centro. E Deus saiu do centro. Em Cristo, a vontade de Deus volta para o centro. E o homem tem que negar a si mesmo e todos os dias tomar a sua cruz, sair do centro. Então diga assim: o meu corpo não é meu. Diga: o meu corpo não é meu. Então eu não posso usá-lo para mim. Assim como Jesus não usou o corpo dele para ele. Eu queria parar, mas não dá. Vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 6. Verso 18 em diante. Os irmãos estão aí? Irmãos, lá a gente estudava o dia inteiro, né? E não reclamava. Agora começa a olhar de cara feia. Quantos estão aí? Verso 18: fugir da fornicação. Diga: fugir da fornicação. Pecados sexuais. Por quê? Porque todo pecado que o homem comete é fora do corpo. Mas o que fornica peca contra o seu próprio. E qual é o problema de pecar contra o próprio corpo? Diga qual? É que ele não é teu.
Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço? Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. A quem pertence o teu corpo? E por que você está usando ele para você mesmo? Não entendi o que seria usar ele para mim mesmo. É você decidir o que fazer. É você decidir onde, para onde vai, quando vai, como vai. Entendeu? Vou tirar férias. Pastor, mas eu não posso tirar férias? Se você entendeu o Evangelho, você deveria perguntar primeiro ao dono do corpo. Quantos estão aí? Pastor, mas será que eu deveria liderar uma célula, uma reunião na casa? Aí pergunta ao dono do corpo, onde é que você deveria estar? Quantos estão aí? Os irmãos estão aí? Eu sempre falo isso e os irmãos ficam chateados, mas eu não ligo. Você acha que eu queria estar aqui, irmão? Hã? Seja sincero. Errou feio. Não. Você queria estar onde? Em casa, meu irmão. Com a minha família, com a minha esposa, com o meu filho. Minha filha veio me visitar, larguei ela sozinha lá. Está lá. Por que você está aqui então? Diga por quê. Porque eu não sou dono do corpo. Eu não sou dono do corpo. Sou eu que mando. Porque se é eu que mando, eu não estou oferecendo o meu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável, que é o meu trabalho racional, que é o meu serviço racional. Então onde é que eu vou estar? Onde Ele quer que eu esteja, para falar o que Ele quer que eu fale, para fazer o que Ele quer que eu faça. Diga assim, por quê? Porque assim como o Pai enviou a Jesus, e Ele expressou exatamente como o Pai era, o Filho também nos enviou, e nós somos os responsáveis por expressar o Filho através do nosso corpo. A pergunta é, que tipo de filho o mundo vai conhecer? Porque a igreja é um candelabro, diga um candelabro. Sabe para que serve o candelabro? Diga, para quê? Para iluminar o que está em trevas. Nós somos a luz do mundo e o sal da terra. Mas deixa eu te dizer uma coisa, não somos nós que somos a luz do mundo e o sal da terra. A luz do mundo, a luz que veio ao mundo é Cristo. O sal da terra é Cristo. É que Cristo habita em nós. Então, através de nós, Ele ilumina e salga. Só que para isso, diga, para isso, eu preciso fazer o que o Filho fez. E o que o Filho fez? Abriu mão de si mesmo e obedeceu plenamente por 33 anos e meio, até a morte, e morte de cruz. É a nossa parte. O que eu quero que você durma e guarde? Diga assim, ó, a cruz sempre esteve no coração do Pai, desde a eternidade passada. Diga, a cruz não é um ato isolado no tempo. Diga, a cruz é a forma com que Deus vive. Amanhã começaremos falando sobre isso. Você não deveria perder. A cruz é o modo de vida de Deus. Amém, meus irmãos?
Vamos orar?